Olá, meus amigos e minhas amigas daqui do nosso Instagram, do nosso Xizinho, do Telegram, do Cos TV, do Getter, do antigo Twitter que é o Xizinho, também do canal, galerinha. Se inscreve no nosso canal Trabalhando com Robson José no canal do YouTube, tá bom? Dê essa força lá pra gente crescer cada vez mais, tá? E aqui no Instagram também, me abraça que eu abraço todos de volta, tá bom? Também no nosso Facebook, Robson José Barbosa, canal do Facebook Robson José, tá? Sejam todos bem-vindos, tá? E hoje iremos aqui comentar, né? E irei trazer uma ideia excelente para o governo federal, que acredito eu que será de grande importância para que o nosso país, o nosso Brasil, esteja cada vez mais preparadíssimo para poder estar, né, socorrendo o nosso povo cada vez mais. Vamos lá, o título desse vídeo é A União nos traz a força e juntos somos mais fortes. Hoje, dia 10 de novembro de 2025, eu, Robson José, estou aqui, né, fazendo a live aqui no Instagram. Aquele forte abraço ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao nosso amigo Elon Musk, a mãe do nosso amigo Elon Musk, Maya Musk, também Mike Zuckerberg, também, né, o dono do Facebook, também Bill Gates, aquele forte abraço a Bill Gates também, e a todos os nossos amigos e amigas daqui do nosso Instagram, de todas as nossas redes sociais. Vamos lá. Hoje, né, venho aqui trazer os meus sinceros sentimentos, né, a todos os familiares, a todos os nossos amigos e amigas, irmãos brasileiros, né, do Rio Bonito, né, do estado do Paraná, né, que lamentavelmente, né, sofreram esse atentado, né, catastrófico da natureza, né, um tornado que felizmente, lamentavelmente, devastou, né, aquele município, né, do Rio, o nome é do Rio Bonito do Iguaçu, e lamentavelmente, né, essa catástrofe natural, né, que todo final de ano acontece no nosso Brasil, né, um tornado passou naquela região e lamentavelmente destruiu vários lares, várias famílias, vidas lamentavelmente foram ceifadas por esse tornado. E eu, Robson José, venho trazer aqui os meus sinceros sentimentos a todos os familiares, né, lá do município do Rio Bonito, né, do estado do Paraná, né? E venho aqui dizer que o nosso povo brasileiro é um povo muito unido, muito amável, né, que tem amor pela gente, próprio povo brasileiro, e por todos os seres humanos que vêm de todos os países aqui do nosso Brasil, né? Recebemos com muito amor e carinho, todos. E nesse exato momento eu venho aqui, eu estou vendo todos se unindo, né, para poder estar socorrendo os nossos irmãos do Paraná ali, né, do município, né, do Rio Bonito do Iguaçu, no estado do Paraná. E eu venho trazer uma ideia aqui para o presidente Lula e para todos do governo federal, né, que seja essencial, agora que estamos vendo que, de forma lamentavelmente, a natureza está se voltando contra a humanidade, né? Por consequência do desmatamento, né? Da poluição do rio, né? Da poluição do ar, né? E temos que lutar, né? Venho acompanhando a COP30, né? Eu, Robson José, venho acompanhando a COP30 e vários outros eventos que falam a respeito, né, do clima, né, da alteração do clima sobre o nosso planeta Terra, né? Então, eu antemão venho dizendo que é de grande importância, né, todos os líderes de todos os países do planeta Terra, né, possam acelerar esse processo de, né, incentivar cada vez mais os nossos cidadãos a estar desenvolvendo meios que venham beneficiar, né, o meio ambiente e proteger, né, a nossa natureza, porque é de grande importância, né? Como todos já vemos, né, o Brasil já vem sofrendo agora, né,
esses acontecimentos catastróficos, né, da própria natureza tá, né, se voltando contra a humanidade, né? Então esse tornado que aconteceu né, no Paraná, no estado do Paraná, no município do Rio Bonito do Iguaçu, todos daqui do nosso Brasil já damos para perceber que agora temos que andar de mãos dadas em termos da proteção do meio ambiente, né, da proteção do nosso ar, né, para que a gente possamos lutar para que o nosso ar fique cada vez mais puro, né, num desenvolvimento de plantar novas árvores, proteger, né, a natureza, até porque, né, isso é um sinal muito, muito claro do que a natureza, né, está se movimentando, né, a respeito, né, do que aconteceu, né, no município, né, do estado do Paraná, né, do Rio Bonito, né, o tornado passou lá e vimos um olho nu para todo o Brasil ver, né, que não só nos Estados Unidos tem, né, tornado, né, aqui agora no Brasil. Então isso é um ponto mais claro para que o nosso Brasil possamos nos unir para que a natureza cada vez mais esteja bem cuidada, os rios estejam cada vez mais limpos, o meio ambiente cada vez mais saudável, de mãos dadas. E a ideia que eu venho dar aqui para o governo federal, para o presidente Lula, Robson, mas como assim você está dando uma ideia para o governo, presidente Lula? Gente, eu sou a favor do nosso Brasil. Gente, eu sou a favor da evolução do nosso Brasil. Eu sou a favor da prosperidade do nosso Brasil e do nosso povo brasileiro e de todos os líderes de todos os países do nosso planeta Terra que sentarmos juntos, dialogarmos juntos com democracia, sim, chegaremos a um bem comum, que é o bem do nosso planeta Terra. Então eu venho aqui trazer essa ideia, uma ideia nova para o governo federal a respeito do nosso Brasil. Sabemos que agora estamos sim colhendo aquilo que não desejamos colher, né? A natureza está mostrando a sua força, né? Com esse tornado que acabou de se manifestar, né? no estado do Paraná, no Rio Bonito, né? Lamentavelmente, novamente, eu, Robson José, venho aqui dizer o meu sincero sentimento daqui da cidade de Salvador, Bahia, não só eu como todo o nosso povo de Salvador, deixamos nosso sincero sentimento a todos os familiares que perderam seus entes queridos e suas moradias do Rio, lá do município do Rio Bonito. E tenho certeza que o nosso povo brasileiro é amável, é amigo, é leal, é verdadeiro. Iremos sim nos unir para reconstruir, né, Rio Bonito. E a ideia que eu venho trazer aqui para o governo federal, e peço ao senhor presidente Lula que abrace essa ideia com carinho, desenvolva, né, esse ministério que já passou da hora, né, um ministério de socorro a todos os estados e municípios, né, contra acidentes catastróficos como mesmo esse que aconteceu agora no Rio Bonito, né, de mover, né, esse novo ministério para que possa estar socorrendo, né, todos os estados e municípios que passarem por essas lamentáveis, né, catastróficos, né, em termos da natureza. Né? Então está na hora do nosso governo federal preparar, né, esse ministério, né, de crise, na realidade, de problemas climáticos, né, a respeito da natureza, para que quando acontecer isso que aconteceu no Rio Bonito, né, esse ministério está reunindo todos os estados e municípios mais ricos para poder, né, estar socorrendo, né, o nosso povo brasileiro, né, em termos de construção, em termos, né, construção de moradia, né, se for necessário reconstruir a cidade, até porque o nosso povo, o nosso Brasil é um país rico. Então eu tenho certeza que esse Ministério Novo de crise, de socorro, né, contra, né, problemas catastróficos em termos da natureza contra a vida humana, né? Então esse novo ministério irá sim socorrer de forma mais
ágil o nosso povo brasileiro. Então peço ao Senhor que o Senhor possa estar criando, né, esse ministério novo, né, que é um ministério de proteção, né, e defesa ao nosso povo brasileiro contra, né, esses fatos, né, que é verídico em termos de consequências, né, da natureza se voltando contra o ser humano. Então isso é importante que o Senhor crie, né, esse ministério novo, um ministério, né, de proteção, né, e ajuda a todo o nosso povo brasileiro que passarem, né, por essa crise de catastrófico, né, de problemas da natureza contra a vida humana. Né? É um ministério que venha atender, né, de forma clara, amável e justa ao nosso povo brasileiro. Né? E como é que o Senhor vai criar esse ministério, né, de combate, né, ao problema, né, negativo de questões catastróficos em problema da natureza contra a vida humana, né? Juntar todos os estados e municípios, né, os mais ricos do nosso Brasil, né, e começar a fazer, né, movimentações para estar, né, colhendo, né, valores financeiros, né, para quando ocorrer, né, esse problema que aconteceu agora, né, o nosso Brasil está preparado para poder estar reconstruindo os municípios e estado, né? E antemão também, né, eu deixo um recado aqui, né, caso chegue na mão do governador, né, da onde aconteceu esse problema catastrófico do tornado, né, do estado do Pará, né, que se una com o prefeito, né, do Rio Bonito, que se unam, né, e converse com o presidente Lula, né, para poder estar unindo todos os estados e municípios mais ricos do Brasil, para poder estar, né, conseguindo um valor, né, simbólico, financeiro, para poder reconstruir, né, esse município, né, que foi atingido, lamentavelmente, né, por essa catástrofe, né, do tornado, né, que infelizmente, né, se for vidas, né, meu sincero sentimento a todos os familiares que passaram por esse momento, né, muito doloroso, porque eu já perdi pessoas de minha família e é terrível, né? Então eu peço ao presidente Lula que reúna, né, todos os estados e municípios mais ricos do Brasil, né, e veja, né, essa possibilidade, né, de conseguir recursos, né, para poder reconstruir, né, essa localidade da cidade do Rio Bonito, né, que foi atingida lamentavelmente por esse tornado, né? E também criar, né, esse ministério, né, ministério específico para combater, né, essas crises que acontecem de forma lamentavelmente, como ocorreu agora no Rio Bonito, dessa catástrofe da própria natureza está se voltando contra a vida humana. Então, está na hora do nosso governo federal criar, né, esse ministério, né, para combater, né, essas crises, né, que acontece agora, né, no nosso Brasil, né, em termos de catástrofe, né, que a gente possamos olhar no além, né, antes do acontecimento, da gente estar cada vez mais preparado para estar combatendo, protegendo as vidas, né, livrando, né, as pessoas de um possível mal que ainda há de vir, né, e dessa forma esse ministério irá sim, né, agir de forma espetacular, irá salvar vidas, irá prevenir, né, muitos danos e a respeito de casas, móveis, isso aí, o nosso Brasil é um país rico e juntos somos mais fortes. Tenho certeza que, né, o nosso povo brasileiro irá sim superar essa catástrofe aí, lamentavelmente as vidas, meu sincero sentimento. E tenho certeza que essa ideia minha, presidente Lula, irá sim fazer com que o nosso país se previna, né? Até mesmo irá evitar até possíveis, né, lamentáveis mortes, né? Então esse novo ministério que o senhor vai estar criando junto com todos os líderes políticos do nosso Brasil é um ministério que vai estar
impedindo com que vidas sejam ceifadas, né? Impedindo com que sonhos, né, sejam destruídos. Então esse ministério irá sim estar, né, abrangendo não só aí no Paraná, mas em todo o nosso Brasil. E o nosso povo brasileiro vai estar cada vez mais protegido, guardados e livres de qualquer dano, de qualquer problema que coloque a vida em risco. Então eu, Robson José, trago essa ideia nova para o senhor, presidente do nosso Brasil Lula, para toda a sua equipe. Se o senhor puder criar, né, esse ministério novo, né, para estar combatendo, né, essa crise, né, em termos da natureza se voltando contra a vida humana, né. Acredito eu que nos Estados Unidos também tem, né, esse programa, um programa que eles vêm monitorando onde tem, né, furacões, né, tornados, e muitas vidas são salvas, né, muitas vidas são salvas. Então é hora do nosso Brasil também criar esse ministério para estar, né, de fato, salvando cada vez mais vidas, né, impedindo com que vidas sejam ceifadas, né, lamentavelmente, porque nenhum do nosso povo brasileiro esperava que o nosso Brasil, né, fosse, né, atingido por um tornado, né, onde nunca, o nosso país é um país tropical, ninguém esperava que fôssemos atingidos por um tornado, né, então que Deus nos livre de um furacão, né, então essa é a hora do nosso povo brasileiro se unir, proteger o nosso meio ambiente, né? Tá aí um sinal do furacão, né? Do tornado, furacão não, desculpa, do tornado, né? Fomos atingidos por um tornado. Então essa é a hora do nosso povo brasileiro cada vez mais nos unir em termos da proteção do meio ambiente, né? Despoluir os rios, né? Lutarmos em favor de despoluir também o mar, que às vezes cai, né? Todos que vão tomar banho no mar, não joguem plástico no mar, não jogue plástico no rio, né? Vamos jogar o lixo no lixo, porque isso é importante, porque aí o sinal a natureza já deu, né? Lamentavelmente, a natureza mandou um tornado, né, para o Paraná, lá para o município, né, do Rio Formoso, né, do Rio Bonito, do Iguaçu, e lamentavelmente muitas as vidas lá, né, foram ceifadas, né? Lamentavelmente. Meu sincero sentimento a todos os familiares que perderam seus entes queridos, né, com esse tornado, né, que passou lá de lá, né, do Rio Bonito do Iguaçu, né, e que Papai do Céu nos dê força, né, sabedoria para a gente estar suportando, né, que é realmente doloroso perder um ente querido, e que Papai do Céu faça o nosso povo brasileiro cada vez mais nos unir, né, de mãos dadas. Estou acompanhando na televisão, estou vendo, né, muitos mesmo ajudando, como Luciano Hang e outros nossos irmãos brasileiros, né, estão ajudando. E eu peço ao presidente Lula que pense com carinho em criar esse ministério, né, de crise em termo climático, né, para estar protegendo, né, antes de acontecer, né, o governo está com um ministério específico nisso, para quando tivermos a certeza que está vindo um tornado, um furacão, ou qualquer outra catástrofe, a gente possa agir antes do acontecimento, para a gente salvar muitas vidas, né? Em termos material, eu já expliquei, o nosso país é um país rico, né? A união nos traz a força, né? Como o Senhor também irá unir, como eu falei, reunir todos os governadores, prefeitos de todos os estados e municípios, e qualquer problema catastrófico que ocorrer, primeiro iremos socorrer as vidas, né? Que as vidas estão em primeiro lugar, iremos socorrer as vidas, né? Levar para um local seguro, assim como acontece nos Estados Unidos. Veio essa ideia em mim para trazer, para falar com o senhor presidente Lula, e que o senhor sente, converse com todos os líderes políticos do nosso Brasil, para que esse ministério, né, para combater, né, essa crise climática, né, combater, né, o que está por vir, que já está acontecendo, né, com esse tornado que aconteceu vindo para o Brasil, né? Então é a hora do nosso país criar, né, esse ministério, né, de crise, né, com um ministério de combater crises climática ou qualquer
crise catastrófica que venha acontecer no nosso Brasil. E, em primeiro lugar, esse ministério vai ser criado para estar protegendo, em primeiro lugar, as vidas, né? Livrando, né, as vidas de ser ceifada, que é, em primeiro lugar, a vida. Tirando os seres humanos da localidade que está para acontecer essa crise, recolhendo, a crise vai acontecer, lógico, o país se une com todos os líderes políticos, juntamente com o presidente, né? Começamos a ver como conseguir o recurso e reconstruir essa cidade, ou município, ou estado que foi afetado, né, por uma crise da natureza, né? Porque estamos vendo aí que a natureza já está se voltando contra o homem, né? Então é a hora de todos os líderes com o presidente se unir e criar esse ministério, né, para combater, né, antes o mal que é a vida, para a vida não ser ceifada, né? Combater esse mal para que a vida não seja ceifada por consequência, né, da atitude da natureza contra o ser humano. Então é a hora, né, do nosso Brasil criar esse ministério, né, para estar combatendo, né, antes do acontecimento, né, as atitudes da natureza contra a gente, ser humano. Então, os Estados Unidos tem sim um ministério que realmente sonda onde vai passar os furacões, né? Acaba sinalizando aos moradores e falando com os moradores para estar saindo daquela localidade. O governo vai lá, ajuda, tira o máximo de população para que ninguém possa estar perdendo as suas vidas. Então, é a hora do nosso governo federal, do nosso Brasil, criar, né, esse ministério para estar combatendo, né, ministério que combata, né, antes do acontecimento, né, que é protegendo as vidas, né. Colocar uma equipe, né, específica aonde para estar monitorando, até se for possível pedir um apoio, né, aos Estados Unidos que tem, né, essa tecnologia que monitora aonde está por vir esse furacão, né, esse tornado que vai afetar, né, destruir vidas, né, e ali esse ministério, né, essa equipe de ministério age antes do tornado ou do furacão passar e destruir, né, ou ceifar vidas. Então, está na hora do nosso governo federal, né, tentar até mesmo, né, conversar com os Estados Unidos, ver como é que isso funciona e criar, né, esse ministério novo para combater, né, antes de acontecer o mal, né, a respeito dos problemas, né, catastróficos que infelizmente, lamentavelmente, a natureza está, né, se voltando contra a vida humana. Então, essa é a ideia que eu trago, Robson José, é uma ideia que realmente vai, né, servir de grande importância para o nosso Brasil. E também, né, peço ao presidente que, né, se for possível, com gentileza, né, reúna todos os governadores, né, de todos os estados e municípios mais ricos do nosso Brasil, né, e sente com o governador, né, desse estado, né, do Paraná, né, assim eu ouvi falar que é o Ratinho Filho, né, do Paraná, né, e com o prefeito, né, dessa cidade que foi atingida, né, e tente ver se consegue um recursos, né, para poder reconstruir, né, essa cidade, né, que infelizmente foi lamentavelmente atingida pela própria natureza, né, que o tornado, gente, é a natureza se voltando contra a vida humana, né. Sabemos que o ser humano, né, tem culpa, né, pela destruição do meio ambiente, né, a poluição do ar, né, e isso é consequência, né, a natureza se voltando, infelizmente, contra a gente, seres humanos, né. Então essa ideia eu trago para o presidente Lula, para o nosso governo federal, né, que sente com os Estados Unidos, veja como é que funciona, né, esse ministério dele, né, de combater, né, esse clima de furacões, de tornado, para estar, né, antes de ele acontecer, tá salvando o máximo de vidas para que nenhuma vida seja ceifada. Então essa é a ideia que eu, Robson José, trago, né, que vou compartilhar para Lula, vou compartilhar, né, para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Donald Trump, quando o nosso
Brasil, né, se manifestar em pedir apoio ao Senhor, né, e o Robson José peço ao Senhor, por gentileza, que o Senhor possa estar, né, instruindo o nosso país, né, colocando a sua equipe, né, que é uma equipe que antes, né, é um ministério que o Senhor tem, que é uma equipe que combate, né, esses males de furacão, tornado que passam pelos Estados Unidos, né, que é uma equipe espetacular, né, que salva muitas vidas, que o Senhor possa estar também, né, dando essa força ao nosso Brasil, né, mostrando a equipe do governo federal como funciona, para que o nosso país possa também adotar, né, esse projeto espetacular que vocês têm de combater furacões e outras crises, outros problemas catastróficos que a natureza se volta contra a vida humana. Que o Senhor possa dar uma força ao nosso Brasil sobre isso. E voltando, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, meu amigo, se o senhor puder também passar um valor de taxa de importação, né, simbólico, como encarar o nosso povo brasileiro, que seja um valor que o povo brasileiro tenha condição de pagar, porque estamos nos recuperando por consequência da pandemia chamada coronavírus, né? O Brasil teve que esvaziar seu cofre para alimentar a nação, né? O nosso povo brasileiro, estamos nos recuperando em uma recessão. Então peço ao Senhor, por gentileza, que o Senhor passe um valor, né, considerável para a gente, que a gente possa ter, né, essa condição de pagar. Então, peço ao Senhor, o Senhor possa passar uma taxa de 15%, 20%, ou até mesmo 10%, né? Aquele valor que o Senhor deu logo no início com amor e carinho. Então eu, Robson José, agradeço ao presidente Donald Trump por estar sempre me ouvindo, também a Elon Musk, meu amigo, aquele forte abraço ao Elon Musk, a Maya Musk, a mãe do Elon Musk, né? E todos os nossos amigos e amigas daqui do nosso Instagram e de todas as nossas redes sociais. Aquele forte abraço a todos e até breve, porque Papai do Céu há de permitir. E que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o país dos Estados Unidos, Deus abençoe todos os países do nosso planeta Terra. Aquele forte abraço a todos e até breve, porque Papai do Céu há de permitir.